O governo de Israel divulgou um vídeo que mostra militares que foram sequestradas pelos terroristas do Hamas. As 5 integrantes do exército israelense aparecem feridas e sob ameaça de armas. Elas estão em poder dos terroristas desde o início do conflito, em outubro do ano passado. Israel confirmou a identidade das militares. Todas trabalhavam na fronteira com a faixa de Gaza. No total, 128 pessoas são mantidas reféns no território palestino. Os militares israelenses prosseguem com as operações em Gaza em busca dos sequestrados. Em Rafah, foram registrados intensos bombardeios. Neste vídeo, integrantes do Hamas são atingidos por drones. Os militares israelenses também localizaram lançadores de foguetes em uma área na fronteira entre Gaza e Egito, prontos para serem disparados. O primeiro-ministro de Israel reafirmou que o principal objetivo da operação é derrotar o grupo terrorista Hamas e que o país não pretende permanecer na faixa de Gaza após a guerra. Segundo Benjamin Netanyahu, a reconstrução da área, se possível, pode ser feita pelos países árabes, com a ajuda da comunidade internacional. No Irã, o líder supremo do país, Ayatollah Ali Khamenei, participou do funeral do presidente Ebrahim Raisi e das outras vítimas da queda de um helicóptero no último domingo. O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, e o chefe do grupo terrorista Hezbollah também estavam no evento. O enterro está programado para esta quinta-feira. Para a gente repercutir essa situação no Oriente Médio, eu converso agora com Kleber Galerani, professor de Relações Internacionais. Professor, boa tarde. Obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui no Conexão Record News. Boa tarde, Jonathan. É sempre um prazer poder contribuir com vocês. Professor, essa guerra, entre Israel e Hamas já dura muito tempo. A gente tem visto Israel fechando o cerco cada vez mais, agora na região de Rafah. É claro que a questão dos reféns é um ponto-chave, É o que segura ainda para que o exército de Israel tenha precaução justamente para garantir a vida dessas pessoas que estão em poder dos terroristas. Perfeito, Jonathan. Quando nós observamos esses vídeos que repercutiram na mídia internacional, trata-se aqui de uma demonstração clara da crueldade na atuação desses grupos terroristas. E quando nós falamos da atuação em específica das forças israelenses, é uma atuação num contexto bastante complicado, uma vez que nós estamos falando de um contexto de uma área civil, com uma região fortemente ocupada e também com a questão dos reféns, cerca de 128 reféns ainda por serem encontrados. Então, uma atuação bastante difícil, uma atuação que muitas vezes, conforme vai passando o tempo, vai se perdendo o apoio da opinião pública internacional, aquele apoio inicial que se tinha quando dos ataques lá em outubro de 2023, nem beira o nível de ataque atual, e quando se divulga vídeos como esses, é uma tentativa também de contrabalancear a desgastada imagem internacional de Israel no contexto que nós estamos observando. Perceba ontem o reconhecimento de diversos estados, como o caso da Espanha, da Irlanda e da Noruega, reconhecendo o Estado da Palestina como um Estado no cenário internacional, demonstrando a diminuição desse apoio. Então, a questão dos reféns é uma questão de ordem, uma questão necessária para a atuação do Estado de Israel em Gaza, Jonathan. Professor, é claro que uma guerra é um desgaste gigantesco, para qualquer nação envolvida. Agora, diante de tudo isso, qual seria o melhor desfecho e o que a gente pode prever aí para que essa guerra finalmente chegue ao fim, uma vez que é tão difícil chegar a um acordo entre os dois, o exército de Israel e um grupo terrorista, que ainda é mais difícil, quando você tem dois países em guerra ou quando você tem um grupo terrorista que também não tem muito a perder. Jonathan, ao meu ver, nós não temos perspectiva de curto prazo. Ao meu ver, nós temos uma situação, como você bem indicou, de entes assimétricos dialogando, ou melhor dizendo, entes assimétricos se enfrentando. De um lado, o Estado,
e outro lado um grupo terrorista, que de algum modo não consegue chegar sequer a um acordo dentro da própria Palestina com outro grupo majoritário que é o Fatah. Então há uma falta de identidade do próprio povo palestino e dentro desse determinado contexto nós estamos falando de um grupo que não reconhece Israel como Estado, que não está disposto a dialogar e não estando disposto a dialogar, pelo contrário, deseja que aquela área ocupada pelo Estado de Israel seja devolvida, ou seja, ocupada pelos árabes. Entende a atuação, em particular, nos grupos que dialogam, em particular nós falamos aqui do Fatah, como sendo aí até traidores, né? Uma vez que não deveria sequer existir um diálogo. Então, como pensar na possibilidade de que se chegue a um acordo, a uma trégua? Se não for pela pressão de outros entes, como nós vimos aí o caso do Irã, o caso da Arábia Saudita, Estados Unidos da América, dificilmente pelos próprios atores ali estabelecidos se chegará a algum tipo de acordo, João. Vamos falar justamente sobre isso. A gente continua no Oriente Médio e fala da notícia do corpo do presidente do Irã, que morreu na queda de um helicóptero, vai ser enterrado hoje. Ibrahim Raisi vai ser sepultado na cidade onde nasceu, em Meshed, a quase 900 quilômetros da capital Teherã. O cortejo fúnebre durou 3 dias e foi acompanhado por uma multidão. Mais cedo nós mostramos imagens ao vivo aqui também. O Irã decretou 5 dias de luto pela morte do presidente, do ministro de Relações Exteriores e outras 7 vítimas na queda do helicóptero no último domingo. As causas dessa queda são investigadas. Professor, a gente sabe da proximidade do Irã com o grupo terrorista Hamas. A morte do presidente influencia em algo nisso? Ao meu ver, não, Jonathan. Nós temos aí uma linha dura, uma linha ultraconservadora que Ibrahim Raisi, de algum modo, representava, que certamente continuará no poder. Embora nós estejamos falando aí de uma nova eleição para a presidência que deva ocorrer aí nos próximos 50 dias, provavelmente ali no final de junho, alternativas reais a este modelo ultraconservador sequer são aceitas nas candidaturas no âmbito do exercício do poder político do Irã, né? Então, aquelas candidaturas moderadas, né, que eram mais admitidas no passado, hoje sequer essas candidaturas são aceitas, de modo, então, que o entendimento majoritário é que quem quer que seja o próximo presidente estará estreitamente alinhado às posições ultraconservadoras, às posições mais ligadas ao Ayatollah Ali Khamenei. Então, dentro dessa estrutura, não há perspectivas de mudança, seja para o âmbito da política interna, seja também, e aproximando da tua pergunta, no âmbito da política internacional. Uma vez que, quando nós falamos da política internacional, a atuação, em particular no âmbito externo, tem que se ter um alinhamento muito estreito com o líder supremo, que é o Ali Khamenei. Então, ele tem o poder de vetar a maneira como a política internacional ali é conduzida. Então, não vejo grandes mudanças, Jonathan. E para o Hamas é extremamente importante ter essa parceria, porque desde o início do conflito a gente começou a perceber como o Irã era um grande financiador do grupo terrorista, né, professor? Perfeito, né? Nós estamos falando ali de que aquele palco de guerra, na verdade, é um palco que, por trás, há uma atuação de outras potências regionais ali buscando alinhamento. Basta nós retornarmos ali para o início do segundo semestre de 2023 e observarmos que nós tínhamos ali uma busca de aproximação entre a Arábia Saudita e Israel. Em contrapartida, isso não seria interessante ao Irã. Há uma disputa regional ali entre Irã e Arábia Saudita. E dessa disputa, nós observamos que quando se subsidia, por exemplo, grupos terroristas, como é o caso do Hamas, eu trago mais instabilidade para essa região,
disputando entendimentos, em particular de, por exemplo, Israel e Arábia Saudita. Então, nós observamos que esse financiamento que vem de grupos, de grupos e de estados ao Hamas é o que permite que esse grupo terrorista tenha fôlego mesmo depois de tantos meses de guerra, John. Outra notícia que eu quero a sua análise, essa que eu vou trazer agora, é que a China iniciou hoje exercícios militares ao redor de Taiwan, uma ilha separatista com quem tem um conflito há mais de 70 anos. As atividades militares acontecem logo depois da posse do novo líder de Taiwan. O governo chinês não reconhece a separação de Taiwan, que se proclamou uma nação independente em 1949. O Ministério da Defesa de Taiwan condenou os exercícios chineses, que chamou de provocações irracionais. Professor Kleber, como é que o senhor vê esse movimento por parte da China em relação a Taiwan? Como você bem indicou, Jonathan, nós estamos falando de uma rivalidade histórica, né? Depois, no contexto da Segunda Guerra Mundial, em que a ameaça japonesa foi ali afastada, nós passamos a ter uma disputa de dois grandes grupos políticos na China. E dessa disputa, nós tivemos o Partido Comunista Chinês tomando o poder no continente, que é o que nós chamamos da China continental. E do outro lado, nós temos propriamente o Partido Nacionalista fugindo para Taiwan e estabelecendo ali a sede do seu governo em Taipu. Hoje, então, nós temos já de longa data essa divisão. A grande maioria dos estados do mundo reconhece a China continental e uma minoria reconhece Taiwan como sendo um estado. Ocorre que nós estamos num mundo de transição de poder. Nós observamos que aquela hegemonia norte-americana do passado, em particular da década de 90, ela vem se esfacelando e diversos outros estados vêm ganhando força, entre eles a própria China. E quando observa esse movimento, os Estados Unidos ainda têm um poder muito acentuado no âmbito militar e tem, nesses últimos anos, apoiado Taiwan, tem estreitado as relações com Taiwan. E esse estreitamento das relações dos Estados Unidos com Taiwan gera um desconforto na China. E desse desconforto nós observamos muitas vezes a China realizando essas demonstrações de poder, como nós observamos nesses exercícios militares aí noticiados. Perceba, portanto, que, novamente, nós não estamos falando apenas de um contexto local, de um conflito local, mas estamos falando de um conflito inserido no cenário internacional, em que os Estados Unidos da América, aproximando-se de Taiwan, têm, de algum modo, acirrado esse conflito deste país para com a China. Eis o desafio, né, professor? Porque se a China ataca Taiwan, não ataca apenas Taiwan, como o senhor diz, né? Tem os Estados Unidos por trás também, que com certeza irão agir de alguma forma. E o interesse dos Estados Unidos em Taiwan tem um ponto econômico, né? A gente estava acompanhando a questão dos semicondutores, que hoje é preciosíssimo para tudo do ponto de vista da eletrônica. Perfeito. Você tem interesses, Jonathan, interesses econômicos, mas eu diria que os interesses geopolíticos, eles são mais estratégicos. No contexto do desenvolvimento de uma nova rota da seda, nós temos aí alguns países e algumas regiões que são estratégicas. A região do Oriente Médio, que é onde nós temos esse conflito atual, a região de contato entre a Europa e a Ásia, onde nós temos esse conflito com a Ucrânia, novamente a Ucrânia apoiada pelos Estados Unidos da América, e esse contexto da Ásia do Leste, onde nós temos ali a proximidade entre Estados Unidos e Taiwan. Então, perceba que, de algum modo, é um movimento estratégico internacional por parte dos Estados Unidos da América, estimulando muitas vezes essas instabilidades, porque é dessas instabilidades que se mantém ali um controle maior. A ideia do dividir para governar, que é um lema nas relações internacionais, por mais duro que seja, é um caminho para que se possa, muitas vezes, manter o controle, e um controle que aos poucos vem saindo das mãos dos Estados Unidos da América, Jonas. Professor Kleber Galerani, muito obrigado pela análise e até uma próxima. Obrigado, Jonathan. Um abraço aos telespectadores.